Graças a paz, shalom. Hoje gostaria de dar continuidade àquele assunto que nós já tratamos num outro vídeo, sobre a questão do milênio, a questão dos momentos finais, e trazer a você, meu irmão, minha irmã, ao conhecimento verdadeiro das Escrituras. Porque muitas vezes ainda persiste aquela famosa teologia da substituição, onde tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica, elas se enxergam naquele texto, mas não conseguem enxergar Israel para quem foi endereçado acima de tudo aquela profecia, aquele texto em si. E não que a Igreja não participará disso, pelo contrário, a Igreja como um todo, é preciso até se lembrarem do vídeo que eu fiz sobre a definição de Igreja, né? A Igreja não é o conjunto de evangélicos, mas é o conjunto de redimidos. E está incluído o povo de Israel e os gentios, os goim, né? Ou seja, os não-judeus. Então, como é que o judeu enxerga o mundo? Entre judeus e não-judeus, né? Então, os não-judeus é o goim, são chamados de goim. São as nações as quais, através da bênção dada a Abraão, elas vão ser abençoadas em Israel. É importante que a nossa referência bíblica das Escrituras esteja centrada em Israel, porque ele é a menina da vista dos olhos de Deus, ele é a nação, ela é a nação que foi criada por Deus com um fim maravilhoso e glorioso, e todas as outras nações, como eu costumo dizer numa expressão mais simbólica, vão pegar as nações que se redimirem, os povos que se redimirem, vão pegar carona nessa nação que é a menina dos olhos de Deus, que é Israel. Então, quando se fala do Evangelho, das boas novas de Elohim para o mundo, não se pode subtrair Israel dessas boas novas, pelo contrário. Tem que entender que mais de 90% das Escrituras foram destinadas aos judeus, né? Que os apóstolos eram judeus, que tanto a antiga como a nova aliança, e isso o pessoal faz diferença também na teologia da substituição, dizendo que a nova aliança ela se destina aos vamos dizer assim, aos cristãos, e aí vai pegar de carona o Israel, e aí quando fala de Israel eles tentam colocar uma alegoria, dizer que há Israel espiritual. Não é Israel mesmo, né? Não o país, mas o povo de Israel. Então, lá em Deuteronômio 30, no versículo 3, diz assim: então Yahvé, teu Deus, fará que retorne do teu cativeiro, e terá misericórdia de ti, e voltará a te reunir dentre todas as nações, entre as quais Yahvé, teu Deus, te dispersou. Já começa aqui. Em Deuteronômio já está apontando para o futuro, em que os dispersos de Israel, e hoje os judeus estão em todos os países do mundo, né? Também naquela época em que o anticristo há de reinar, né? O antimessias, o povo judeu vai estar espalhado pelo mundo devido à pressão que vai ser feita contra, sobretudo, aqueles que invocam o nome de Deus, aqueles que creem na Torá. Antíoco Epifânio, no século II, ele fez uma desgraça em Jerusalém. Ele sacrificou porcos dentro do templo de Jerusalém, e ele matou centenas e centenas de judeus, e ainda por cima ele proibiu a leitura da Torá. Tanto é que os judeus tiveram que ter dar um jeitinho na época, e eles, como era proibida a leitura da Torá, mas não os profetas, que o Antigo permitia, eles liam os profetas e selecionavam justamente passagens que continham referências da Torá. Então, assim se manteve viva a Torá no coração do povo judeu e no mundo todo. Você veja como é importante. Se o povo judeu não tivesse mantido essa chama acesa, nem os cristãos conheceriam depois todo esse sentido da Torá, da antiga aliança e da nova aliança. Então, nesse texto já mostra claramente que Yahvé há de trazer de volta o seu povo. Mas se nós olharmos outros textos, né, eu vou convidar você a ver Jeremias 23, 7 e 8. Por isso, eis que vem dias, declara Yahvé, em que não se dirá mais: vive Yahvé que fez subir da terra do Egito aos da casa de Israel. Mas vive Yahvé que fará subir e trará os filhos de Israel desde a terra do norte, desde todos os lugares aos quais foram dispersos, e morarão em sua terra. Morarão em sua terra.
aponta para o período em que o Messias há de reinar. E é onde? Em Jerusalém. Por que eu estou colocando esse aspecto aqui? Eu quero que a gente leia alguns textos primeiro, depois a gente volta para cá. Ezequiel, que é outra passagem interessante, porque normalmente aquela passagem do Vale dos Ossos Secos, a teologia da substituição é tão forte, tão pertinente no meio evangélico, no meio católico, que no Vale dos Ossos Secos a profecia se refere a Israel. Mas a interpretação alegórica, a teologia da substituição, faz como se fosse algo individual ou coletivo para a igreja. Assim, olha, veja, você está lá sofrido, arrebentado, mas Deus vai te levantar, como no texto dos Vales dos Ossos. Mas não é isso. O texto não é para consolo de pessoas aqui ou ali, mas é para consolo de Israel. Porque Israel já estava, naquele texto, na profecia, já estava se sentindo desacreditado, sem força, sem esperança, e Deus disse, olha, se eu posso fazer ossos secos voltarem à vida, é porque vocês vão voltar. Essa é a ideia, Yahvé alimentando a esperança. Mas em Ezequiel 36, no versículo 24, o texto vai nos dizer o seguinte: eu, pois, vos tomarei das nações, das cidades, vos congregarei e vos trarei a vossa própria terra. No versículo do capítulo 37, versículo 21, assim diz diz-lhes, assim diz o Senhor dos Senhores, eis que eu tomarei aos filhos de Israel dentre as nações aonde foram, e os recolherei e os trarei à sua própria terra. Então, vejam que nós temos já Jeremias, 2 textos de Ezequiel, e tem centenas de textos, eu estou pegando só alguns. Isaías, o mais longo aqui, que nós vamos ler, Isaías 60, dos versículos 1 a 8, né? Vai mostrar também esse mesmo aspecto do retorno, né? Isaías 60, versículos 1 a 8. Levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz e a glória de Yahvé resplandece sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra e densa escuridão as nações, mas Yahvé resplandecerá sobre ti e será vista em ti a sua glória. Então as nações acudirão à tua luz e os reis ao resplendor do teu amanhecer. Levanta-te, levanta teus olhos ao redor de ti, observa que todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas serão criadas em berços. Então verás e resplandecerás, te regozijarás e teu coração se alargará, pois a abundância do mar retornará a ti, a riqueza das nações chegará a ti. Uma multidão de camelos te cobrirá, e camelos jovens de Midian e de Efá, todos eles virão de Sebá, e trarão ouro e incenso, e proclamarão os louvores de Yahvé. Todos os rebanhos de Quedar serão reunidos a ti, carneiros de Nebaiot te servirão, subirão como oferenda de gratidão sobre meu altar, e eu embelezarei a casa da minha magnificência. Quem são esses que vão como nuvens, como pombas às suas janelas? Porque em mim esperarão as ilhas e os navios de Tarsis, trarão teus filhos desses lugares remotos como antes, e sua prata e seu ouro como eles, para o nome de Yahvé teu Deus, e para o Santo de Israel, que te tem dado honra. O texto aqui de Isaías é visível, é claro. Ele está falando do tempo do fim, em que Israel será novamente reunido de todos os cantos do mundo, e todas as nações virão para Israel. A glória de Deus estará em Jerusalém, em Israel, e todas as nações afluirão para lá, porque lá estará Yahvé. No caso, na visão messiânica, lá estará Yeshua, lá estará Jesus, em Jerusalém reinando. Então todas as nações virão para cá. E existirá aquele período anterior da guerra de Armagedon, de Megido, em que as nações virão para atacar Israel e serão destruídas pela presença de Yahvé. E o reino do Messias se instala ali, é ali que as nações virão. Existe em Israel, até hoje, na cidade antiga, o portão dourado. Esse portão dourado está lacrado, está fechado. E Israel anseia no seu coração pela vinda do Messias, porque a Escritura diz que ele entrará pelo portão dourado. E quando ele entrar, será inaugurada a era messiânica em que ele reinará.
Mas veja que é tudo centrado em Jerusalém. E como essas pessoas virão? O texto diz ali, virão como pombas voando. Nós não sabemos exatamente explicar como vai ser isso, mas a ideia do texto é que Deus tirará pessoas de todos os cantos do mundo com seu poder, e será como pombas, serão elevados e trazidos até Jerusalém. Ninguém vai vir de avião, ninguém vai vir de trem, ninguém vai de ônibus, ninguém vai de navio. O povo será retirado dos diversos cantos do mundo. Vamos usar essa expressão que o crente gosta muito, num arrebatamento, numa elevação, e será trazido para lá. Eu gosto muito daquela ideia do olar, né, do holocausto, né, em que é elevado, a palavra olar significa elevado. Então, as pessoas consagradas, né, serão elevadas e serão trazidas para Jerusalém. E por que eu estou falando desse texto aqui? Porque vários comentaristas judeus de renome, pessoas que têm profundo conhecimento das Escrituras, né, e em vários textos desses comentários, né, Bereshit Rabá 2, Bamidbar Rabá 15, Talmud, no Avadá, no Zará, consta esses comentários que isso se refere à era do Messias, né? O Messias ele virá para reunir os exilados de Israel. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, por que eu li primeiro o Antigo, para vocês verem depois o Novo aqui, como se refere ao que eu estou falando. No versículo 4, no capítulo 4, perdão, versículos 14, 14 a 18, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará junto com ele aos que dormiram em Jesus, pelo qual vós dizemos pela palavra de nosso Senhor, nós que estejamos vivos, os que ficarmos até a vinda de nosso Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque nosso Senhor mesmo descerá do céu com autoridade, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos que estão com Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que permanecemos, os que estejamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens, ao encontro de nosso Senhor no ar, e assim estaremos sempre com nosso Senhor. A ideia aqui, se você parar nesse texto, por isso que eu li a Antiga Aliança, é que você possa, nós vamos morar no céu, né? Nós vamos ser arrebatados. Paulo diz que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, virão com o Messias, depois os vivos subirão até ele, se reunindo com os mortos ressuscitados, agora os vivos transformados, e diz assim, reinarão para sempre com ele. A ideia do reinar aqui, viverão para sempre com ele, não é que nós vamos morar nos céus. A visão e a leitura das Escrituras aponta que é em Nova Jerusalém. Mas na Nova Jerusalém, aquela que lá em Apocalipse 21 diz que descerá dos céus, né, fundamentada entre os patriarcas e os apóstolos, e ela vai ser em Jerusalém, a nova terra, o novo céu, os novos céus. Essa nova terra não é um outro planeta, é aqui mesmo. Por isso que essa terra vai ser purificada pelo fogo, pelo juízo de Deus. E então, como naquele exemplo lá de Noé, que foi purificada pelas águas e depois se iniciou ali o novo povoamento, só que ali não era definitivo, e agora nós temos o definitivo, né? Com a vinda do Messias. Vai haver o toque do shofar, né? Que é aquela trombeta de carneiro, né? E isso está de acordo com Isaías 27:13, que eu vou ler para os irmãos rapidamente, né? Por quê? Porque tudo isso são profecias que se ligam, né? A antiga e a nova aliança, elas se ligam. Então veja, 27, versículo 13. Sucederá também naquele dia que se tocará a grande trombeta, e acudirão os que se perderam na terra do Egito, os que foram dispersos pela terra da Síria, e adorarão a Yahvé na terra de Yahvé, e em seu monte santo em Jerusalém. Então, quando Paulo está dizendo que vai tocar o shofar, a trombeta, aquela trombeta que o arcanjo vai tocar, é cumprimento das profecias de Isaías. E aonde que ele está falando? No monte santo, em Jerusalém. O recolhimento dos remidos com Jesus nos ares, nas nuvens, isso se relaciona também com Daniel 7, a vinda do Filho do Homem, né?
se reúnem com ele e passam a viver em Jerusalém. A nova Jerusalém, não essa Jerusalém que você visualiza hoje, mas a nova Jerusalém, é aqui na terra, era a menina da vista de Deus, é no povo de Deus. E por quê? Porque isso se relaciona tanto, existem outros textos, não pode ver, Ezequiel 1 fala das nuvens, Salmo 97 fala das nuvens, Ezequiel 19 fala das nuvens, o próprio Daniel 7 que eu citei agora fala das nuvens, Mateus 26, 64, é a nossa referência aqui na nova aliança, né? Vejam, vou ler rapidamente aqui para que nós possamos concluir a mensagem. Mateus 26, 64. Ademais eu vos digo que daqui em diante vereis o Filho do Homem sentado à destra do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Agora a pergunta é o seguinte: por que nós temos que subir para descer? Foi uma pergunta que os nossos rabinos responderam com muita sabedoria. Porque é uma questão de realeza. O rei vem e os súditos se dirigem até ele. É a ideia do reinado. O rei, o Messias vem, o ungido de Deus, Yeshua, Jesus, e o povo sobe, os seus súditos sobe para o encontro do rei. É assim que funcionava. O povo vai até o rei. Então nós temos a visão de que o Messias vai inaugurar um período da era messiânica. Essa era messiânica é a era em que ele há de reinar. Depois nós vamos ver mais adiante no outro vídeo que o texto diz que ele há de entregar esse reino ao Pai. Ele vai cumprir a sua missão e vai entregar esse reino ao Pai. Mas ele também se assenta à direita do Pai para reinar para sempre. Nós vamos ler outros textos que vão corroborar isso que eu estou falando para vocês. Mas a ideia central é subir e reinar em Jerusalém. Que os irmãos possam ter isso muito claro na mente e no coração. Não pode haver teologia da substituição. Israel é a menina dos olhos de Deus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.